Bom, esse presente é um presente mesmo. Até eu, às vezes, eu me impacto de saber aonde está chegando tudo isso, né? Eu sou nascido em São João da Boa Vista, de vizinho com Minas, Poços de Caldas. Menino sonhador, gente. E assim, até meus 21 anos eu tive uma qualidade de vida muito, muito precária. Minha mãe sempre foi uma pessoa que se esforçou para que eu pudesse fazer uma faculdade, meu pai também, tudo. Mas só para vocês terem uma ideia, eu morei numa casa onde não tinha laje, era de telha mesmo. Então, até meus 21 anos, chovia dentro. Então, o lugar mais seguro que eu tinha era uma beliche. Quando chovia, era temporal, entrava água por cima, por baixo. Só que os cadernos eram impecáveis, os livros também. Então, Dona Ana Maria fazia com que eu estudasse e tirasse notas altas, porque ela falava, você é o homem da casa. E há muito tempo eu pensei, eu trouxe essa responsabilidade de querer ser alguém na vida, né? E a vida não foi fácil para mim, não foi nada fácil, foi desafiadora, né? Eu cheguei a fazer especialização na Unicamp, eu fiz bioquímica, fisiologia, treinamento, nutrição desportiva, sempre estudando, sempre sendo o meu melhor. E calhou de eu chegar na parte de eletroestimulação sendo procurado por uma empresa. E quando eu sou um visionário, acho que eu tenho esse sangue de empreendedor mesmo. E eu olhei e falei assim, olha, eu já vi artigo científico, eu já estudei isso nas especializações, isso é uma corrente, fez que ela pode ser modulada para a gente ganhar massa muscular, eu quero participar desse desafio. E peguei, isso eu estou falando há 8 anos atrás, então eu fui um pioneiro, né? Teve outras personalidades também, né, que eram grandes personagens, que tinham muito mais nome do que eu, muito mais nome. Tem até hoje, né? Mas acho que eu fiquei tão firme nesse propósito da eletroestimulação e não mudei a rota. Então eu fiquei na rota da eletroestimulação muscular de corpo inteiro e fui ganhando espaço. Hoje a gente está aqui no Health Center, Cidade de Jardim. Eu olho naquela placa ali ainda, tem dia que eu falo, Academia Rafa Protein. Poxa, eu fui o primeiro a ter o primeiro estudo de eletroestimulação do Brasil e agora num centro tão renomado desse, é um presente mesmo, né? É um presente com muita luta, muita batalha, mas não perdendo essa essência, Esse jeito acolhedor, esse jeito prazeroso, esse jeito... Às vezes as pessoas olham para mim e falam, ai, é o Rafa. Quando eu olho e falo, é o Rafa, é porque eu sou tímido, né? O Rafa Protein, que todo mundo vê no Instagram, é um personagem. O Rafael Celso, Rafael Celso, nome do meu pai, Rodrigues Ferreira, ele é tímido, e para romper essas barreiras para chegar até aqui, eu falei, poxa, além de tecnologia, eu preciso colocar um espírito, preciso colocar uma animação. E foi algo muito desafiador trabalhar com eletroestimulação num país desse tamanho, onde nós temos uma cultura enorme de cuidar do corpo e as pessoas não acreditavam nisso. Mas são mais de 145 estudos publicados do PubMed, né? Quem ainda não ouviu falar deve procurar saber que isso é uma verdade que veio para ficar. E eu sou a favor de todo mundo que faça atividade física. Faça atividade física. Você quer fazer eletroestimulação, é uma atividade física, sejam bem-vindos. Se você faz musculação, tá certíssimo. Se faz crossfit, faz dança, que bom, que bom. Eu defendo a minha bandeira, mostro o que eu consigo realizar. E o melhor de tudo, eu tenho um prazer porque eu descobri nisso um poder que nunca foi me dado, né? Imagina uma família super humilde, pobre, né? Sempre tão distante desse sucesso. E aí, através desse poder que é de ajudar pessoas, né, a dar uma massa muscular, a tirar uma gordura visceral, a trabalhar com um protocolo que é lipedema, devolver a autoestima, eu comecei a me sentir um semideus, sabe? E cada vez me dá um prazer. Hoje eu sou empreendedor também, né? Faço representação de equipamentos, tudo, mas eu não deixei de atender, porque eu acho que é uma coisa que eu não quero deixar. Acho que esse contato assim é tão gostoso, essa vontade que você tem de me ver, de me conhecer, é tão prazerosa, sabe? E me enche os olhos, assim, eu às vezes me pego nas ciladas da vida, né?
umas tristezas, alguma coisa assim, algo que não está dando certo, tudo. Depois eu falo, olha de onde eu vim, olha onde eu estou, e olha, tem mais alguém querendo escutar essa história. É bacana, né? Pegando o gancho aí dessa proximidade, a gente estava falando aqui antes de começar o episódio sobre a pandemia, e houve uma mudança cultural muito grande, né? Durante a pandemia, depois da pandemia, e nós até nichamos a nossa empresa, né, nessa cultura wellness e nesse universo da busca pelo bem-estar. Eu tenho um irmão de 17 anos, um irmão bem mais jovem do que eu, e eu já vejo essa mudança de comportamento muito grande, porque é uma geração que ela veio assim presente nas redes sociais, então você vê um comportamento diferente daquele adolescente que já não está preocupado com beber cerveja, porque ele não quer ter uma barriguinha nas redes sociais dele, eles começam a treinar mais cedo, tem essa busca pelo bem-estar. A pandemia trouxe também novas tecnologias, novas formas de se cuidar e tudo mais. Como que foi essa relação para você da pandemia, o pós-pandemia? Eu acho que a pandemia foi uma tristeza, que tivemos muita perca, mas tivemos uma conscientização tão importante do que é saúde, do que é cuidar desse templo, né? Que nós somos uma alma que tem uma casa. Se você não cuidar dessa casa, essa casa vai ficar fraca, cara. E algo que você não está enxergando pode acabar com você. Mas se você está firme, né? Poxa, você aguenta muito mais essa circunstância. E eu vi uma mudança muito grande durante a pandemia, né? E após a pandemia. E eu acho que agora, em 2025, explodiu. Eu acho que a gente teve uma conscientização, né? Tipo, olha, preciso ter saúde. E não é físico, não é estética, é saúde mesmo, é fazer atividade física. Preciso procurar algo que eu me interesse. Olha, sou uma pessoa workaholic que não tem tempo. Eu entrei muito nesse setor, né? As pessoas não tinham tempo. Então, poxa, hoje eu estou tendo grandes empresários. Por exemplo, um amigo meu, né? Que nem o Davi Pfeffer, que é um amigo conselheiro. Gabriela Pfeffer, filha dele também, tudo. Poxa, eles não têm tempo, mas os 20 minutos eles têm para fazer e continua na rotina deles. E assim, quanto mais eu via pessoas de sucesso, mais eles investem no tempo, na saúde e na qualidade deles. Quanto mais eles conseguem produzir, quanto mais eles se cuidam. E eu fui aprendendo também, porque eu também me deixava. Na pandemia eu falei assim, poxa, por que eu estou aqui até agora? Eu estou firme e forte. Estou firme e forte. E eu tinha uma força assim que eu falava, não, eu não vou parar. Eu vou continuar e vou ficar firme, eu vou passar por essa fase, vou fazer a história. Mais para frente eu quero até fazer quero fazer uma série contando como é que foi a minha pandemia, porque assim, cara, eu realmente aconteci. Eu trabalhei, eu inventei um sistema de desinfectar os coletes, eu separei famílias por horário, eu fiz tudo de uma forma que as pessoas não pararam, então eu continuei. Eu fui fazendo e fui dando saúde, fui mostrando. E estou aqui ainda como essa personalidade forte dessa cultura para a saúde. E fui me aprimorando. Me aprimorei mais ainda. Então, assim, por exemplo, hoje a gente fala do assunto que é lipedema, né? Lipedema é uma doença aí que foi uma patologia em 2021, mas a gente já sabia sobre isso. Já estudava muito sobre isso. Já sabia que era uma condição que a gente tinha que mudar e que podia trabalhar. Então, eu fui me aprimorando cada vez mais nos estudos, seguindo também uma linha de eletroestimulação. Eu não mudei. E eu fui adaptando para corpos, sistemas e fui me especializando. E hoje eu formei uma equipe, né? Eu tenho uma equipe de 22 funcionários, que são 22 especialistas. E a gente, graças a Deus, continua sendo um sucesso. Graças a Deus. Impactando a vida de pessoas, e eu pensei, nossa, poderia ser só uma moda, né? Se fosse algo que não fosse verdadeiro, né? A eletroestimulação ela ia passar, mais uma modinha, que já passou, dá aqueles picos de pessoas querendo jogar tal esporte, ou de fazer tal coisa, e vai passando, o dia vai durando. E hoje o Brasil é o primeiro país que mais consome da parte de eletroestimulação, compras de equipamentos, e tem que estar abrindo muito mais. E é muito bacana ser o precursor disso, né? Ser aquele que começou. Aí eu olho, tem bacana. Ó, feio de falar. Se um dia, né, se Deus quer, vai demorar, e eu me for,
tem um legado que eu deixei para trás, tem uma história que eu escrevi na minha pátria, e a minha pátria hoje ela é reconhecida no mundo. Por esse nominho aqui, Rafa Protein, que eu achava brega, mas virou uma marca. Olha E aí. agora virou uma Genial, marca. Rafa Protein. Eu tô mesmo falando, nossa, que nome bom, Rafa Protein, proteína. Eu falei, é isso aí.